Fala aí, galera, boa noite. Esperar só mais uns minutinhos aí. Nosso mano Samuca tá entrando e a gente vai dar seguimento ao nosso estudo de hoje, ao nosso bate-papo. Um abraço aí, mano Eberson. Saudade de vocês. Chegou não? Acabamos de entrar, tá tranquilo, não chegou atrasado não. Vai participando aí depois da conversa, colocando perguntas. Vamos trocar uma ideia nessa noite aí. O Samuel tá entrando aqui. Paz, pastor, como é que estamos? E aí, pastor Samuel, como é que tá as coisas? Tudo certo, graças a Deus, sobrevivendo. Que legal. Então, eu e o meu amigo Mário aqui em cima. Aham, gostei daquele violão lá, hein? Aquele ali é novo. É Show um de bola, coisa linda. violãozinho baby. Legal, legal demais. Show de bola. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tão tranquilo? Estamos trabalhando bastante, né? Tu bem sabe como é que tá o nosso trabalho aqui com a igreja no loteamento Clóvis Reprise, né? Então Legal. estamos com grandes desafios, né? E encarando isso aí. Ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, muita luta, muito trabalho. E Deus tem feito grandes coisas, cara. Muito massa ver aquilo que Deus. Até hoje, inclusive, paz, Anderson, paz, amados. Hoje o pessoal postou no grupo lá um vídeo de um dos primeiros cultos que a gente fez lá no loteamento lá. Bem Que legal legal. ver de onde partimos e onde nós estamos hoje, né? Deus é Que bom. legal. Inclusive, quero. Bom, deixa tu falar, fala tu primeiro. Não, é legal, legal demais, né? É um tempo de muito trabalho mesmo, um tempo de muito trabalho. O trabalho que eu vejo, Samuca, é um trabalho de reconstrução, né? A gente tem que reconstruir uma Exato. coisa que foi construída de forma errada. E eu tenho conversado com muitas pessoas. Cara, foi um período, a pandemia foi um período que eu conversei com muitas pessoas. O pastor gosta de pessoas, né, cara? Eu conversei com Fato. muitas pessoas e a gente tem visto que Deus está despertando as pessoas para o entendimento bíblico. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. É um momento Amém. de desconstrução. E nessa noite aí, cara, vamos falar sobre isso, né? O nosso tema inicial ali foi o que é congregar. Cara, uma palavra muito ampla, muita coisa para se falar em cima disso. A gente não quer aqui passar que nós somos o dono da verdade, mas bater um papo com a galera Exato. e deixar a galera entender, né, biblicamente, porque não é o que o Samuel acha, o que o Douglas acha, o que o pastor acha, é o que as escrituras nos dizem, né, sobre o congregar. Quer Exato. fazer a tua introdução? Assim, abrindo essa live, o que eu tinha pensado a gente começar fazendo, né? Primeiramente, deixando muito claro de que ambos estamos congregando. Abraço, Átila. O Douglas com a sua comunidade de fé e eu com a minha comunidade de fé que se encontra aqui na Alvorada, né? Então, assim, gente, queria até mandar um abraço pro pastor Lucas, pastor que tem me ajudado aí, pastor que está conosco, pastor da nossa igreja, né? E deixar claro isso, nós congregamos, nós optamos por congregar, né? Independente do momento que você vive, da forma como você se encontra hoje, eu creio que Deus, ele está, o Douglas, o pastor Douglas deixou muito claro, a gente está reconstruindo algumas coisas. Eu gosto de pensar que nós estamos fazendo uma reforma, nós estamos vivendo uma reforma teológica e institucional cristã no Brasil, né? Algumas coisas nós precisamos abandonar, entender, como tu bem fala, a cultura judaica e saber separar isso. E outras coisas nós estamos trazendo a Bíblia para o nosso dia a dia, né? E aquilo que Jesus e os discípulos apontaram para que a gente começasse a viver. E por vezes a gente lê e não dá tanta ênfase, ou dá uma ênfase diferente do que realmente Jesus queria dizer, né? Volto a dizer as tuas palavras aí, eu não sou o dono da verdade. A gente falou na outra live, repercutiu bastante, discorde da gente. Eu fui pesquisar o tema hoje no YouTube ali, tem muito vídeo, muito vídeo falando sobre isso. Muita gente já falou sobre isso e por muitos anos já, há muito tempo já estão falando sobre isso. Quer dizer, já é um problema que a igreja já enfrenta há muito tempo, né? Pois é, Samuca, tu tocou num ponto interessante agora. O que nós vamos falar aqui não é novo. Nós não vamos falar nada novo. É polêmico? É polêmico. Sim, é um pouco polêmico. Nós falar de qualquer tipo de reforma, de mudança, é polêmico.
Só que nós não vamos falar nada novo, cara. Nada do que outros já não falaram. Nós não temos uma fórmula mágica nova. De maneira nenhuma. Exato. E como tu falou da lei judaica, antes de nós começar a entrar no papo, cara, eu queria recomendar muito, cara, esse livro aqui, ó. Esse livro foi um divisor de água no meu Tá entendimento. invertido. Fala o título aí, Douglas. Tá? É Manejando Bem a Palavra da Verdade. Lei e Evangelho na Igreja de Hoje. Ele é John Pless o nome dele. Ele só é distribuído aqui em Porto Alegre, cara, exclusividade da editora Concórdia. Não estou fazendo merchan da editora Concórdia. Não ganho nada, né? Não ganho nada com isso, mas esse livro aqui... Ainda não ganhamos nada. Quando vê, a gente pode bolar um canal e começar a ganhar, e que nem o pessoal do Teologueiros começar a ganhar alguma coisa, né? Nem que seja uns livrinhos. Um livro, né, que enriqueça o nosso vocabulário, mas esse livro, gente, vai fazer uma divisão exata do que é o Evangelho. Eu falei no último vídeo, Samuel, que o problema nunca foi a lei, o problema nunca foi o Antigo Testamento. Isso não é problema. O problema foi o que o homem fez com a mistureba tudo. E esse livro faz uma distinção. Esse livro é baseado em ensinos de Lutero, cara. Então é um livro muito sério. Foi um americano que escreveu, a editora Concórdia aqui de Porto Alegre, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil aqui de Porto Alegre. Eles estão vendendo esse livro 39 pilinhas, cara. Nossa, é preço muito baixo, né? 39 reais que mudou bastante meu entendimento. Eu já estava trabalhando nessa área de evangelho e entendendo os princípios, e esse livro ajudou bastante. Porque Lutero foi um cara que também não falou coisa nova. Lutero falou que estava na Bíblia. Lutero falou o que Paulo falou. Só que o problema é que quando a gente vem com algo novo, acha que é novo. Não é, isso é antigo, cara. Nós estamos falando de Bíblia. Mas vamos entrar no assunto, Samuca? O que tu acha? Bora lá, vamos pra cima. O pessoal tá pedindo para marcar o nome do livro para poder buscar. Acho que depois a gente deixa na descrição do vídeo, né, pastor? Para ficar bem fácil de compreender lá. Vai estar na descrição do vídeo depois. Quando a gente subir ele no IGTV, a gente deixa na descrição ali e o pessoal consegue procurar o livro. Perfeito, perfeito. Eu queria abrir então para a gente ler aqui no capítulo 10 de Hebreus. Não vamos ler muita Bíblia aqui hoje, vamos mais citar a Bíblia, né? Separei aqui também. Hã? Separei o mesmo texto. Então estamos na mesma vibe. Viu? Hebreus 10, capítulo 10, versículo 24, diz assim: E consideremos-nos uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, ou congregar, algumas traduções vão dizer, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, é um tema muito legal de se tratar. Nós estamos falando... Eu posso dar o início, Samuca, depois eu passo para ti? Vai lá, vai lá. Só estou cumprimentando o pessoal que está entrando aí. Paz, queridos. Deus abençoe. Então, gente, é um tema assim... Hoje nós estamos falando sobre estatística do IBGE. 4 milhões de pessoas que decidiram congregar em casa. Eu não estou falando de desviado. Desviado é aquele que realmente não quer a fé, ele negou o perdão de Jesus e ele quer viver uma vida de pecado. Eu estou dizendo de pessoas. 4 milhões de pessoas hoje no Brasil decidiram congregar e comungam da fé evangélica, mas eles não se encaixam mais no sistema evangélico. Samuca, isso é muito forte. E aí, a pergunta que eu deixo no ar, e quem quiser depois deixar um comentário ali, o irmão Everson, eu gosto que ele usa ali, ó, a gente bebe da mesma fonte, ele diz, a mesma bebida que a gente toma. É a mesma fonte, irmão Everson. E aí, cara, eu separei algumas estatísticas, eu gosto de estatística. E aonde que nós estamos errando no ensino, cara? Esse número, ele reflete exatamente uma igreja impositória e que trabalha em favor do sistema. E aí, eu vou desenvolver um pouquinho e tu vai contribuir. Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas distorções, né? A principal dela, teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela foi, depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, um pastor chamado Kennedy, eu não vou lembrar o sobrenome dele, ele aproveitou o boom da economia, que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma ascensão na economia muito forte. E ele aproveitou esse boom da economia para destrinchar
Ele tem 4 versículos isolados da Bíblia, do Novo Testamento, e um do Antigo Testamento, que é do livro de Malaquias. Em cima desses 4 versículos, ele fez toda essa teoria da prosperidade. Toda essa teoria, e já denominaram como uma teologia da prosperidade. Sim. Essa teologia, Samuca, chegou aqui no Brasil em 1977, trazida por nada mais, nada menos do que o nosso querido amigo Edir Macedo. Ele foi... Não posso falar muito. O sorriso se estampa quando se fala do profeta. Misericórdia. Em 1977, esse cara foi para os Estados Unidos, ele comprou essa ideia lá e ele trouxe para cá. Uma curiosidade, até 1970, nós estamos falando de 5,2% da população era evangélica. 5,2%. Depois de 1977, ele implantou a Igreja Universal, a Igreja Universal, e agora, na última estatística do IBGE, em 2020, nós somos em 32%, mais exato, 32% de evangélicos no Brasil. Teve um crescimento em 50 anos de 25%, cara. Aí eu vou dizer assim, mas está errado. Sim, está errado. Mas o evangelho não deveria ter se expandido no Brasil? Sim, mas não nessa proporção. E aí, o nosso assunto hoje, Samuca, tem muito a ver com isso. Essa teologia da prosperidade, ela tem um teor muito populista. É muito fácil, as pessoas elas gostam disso, porque a pessoa age direto no na nossa cobiça, atrai isso, a nossa cobiça de querer trocar as coisas com Deus. E aí, cara, eu gosto de números, vou trazer alguns números aqui para vocês. Hoje nós somos em 32% de evangélico, 49,7 bilhões de evangélicos no Brasil. E quantos desses entenderam o evangelho? Isso eu pergunto, cara. Quantos desses entenderam o evangelho? A partir desse momento, Samuca, a gente tinha no Brasil, nós tínhamos igrejas centenárias denominacionais. Quando eu digo igrejas denominacionais, eu estou falando de presbiteriana, eu estou falando de igreja batista, eu estou falando de Assembleia de Deus. Aí nos anos 60, nos anos 70 veio a Brasil para Cristo, que foi uma igreja muito relevante no Brasil. Mas na terceira onda pentecostal do Brasil, que foi lá em torno de 1980, 85, veio essas igrejas neopentecostais com uma força muito forte, puxada Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Renascer para Cristo, uma igreja que é mega igreja também, tudo com os moldes das igrejas megas americanas. E isso que deu esse grande boom de crescimento nas igrejas aqui do Brasil. E a gente chama, tu sabe disso, a gente chama eles de neopentecostal. O que me chama a atenção é que essas igrejas elas cresceram de uma forma exponencial. Elas cresceram em número de pessoas e o ensino começou a ficar muito fraco. Quando eu digo que nós trabalhamos em prol de um sistema, eu estou falando assim, quando a minha igreja começa a ter um custo fixo muito alto, eu começo a tirar um pouquinho do ensino do evangelho, porque o ensino do evangelho atrapalha os negócios. Ele atrapalha os negócios. Ele vai me ensinar a dividir? Desculpa? Ele vai me ensinar a dividir, não colabora com esse pensamento deles. Perfeito, é isso. E aí, consequentemente isso, o que acontece? Eu começo a não pregar o evangelho puro de Jesus e começo a fazer essas formulinhas inventadas pela teologia da prosperidade. Eu quero citar alguma delas aqui. A teologia da prosperidade, então, é um apelo populista, ela age no positivismo, com aquelas besteiras lá, aquelas maluquices que eles usam, toma posse, profetiza, fala qualquer coisa em nome de Jesus e o pirim-pim-pim acontece. Esse tipo de coisa, os pontos de ligação, o misticismo, cara, a igreja está repleta de misticismo. Eu estou falando de igrejas neopentecostais, tá? Que é esse boom de crescimento aqui. Depois vem o religioso. Nós somos um país onde nós temos uma influência muito forte das religiões afro-brasileiras. Umbanda,
como é que da outra lá, o Espiritismo, Seixonoye, e isso tudo foram agregando nessas igrejas. A gente sabe de fórmula que eles criaram, de rosa ungida, vassoura ungida, O óleo ungido, sal, o sal. salzinho aquele. Isso tudo foi agregando. E aí, mas o que me deixa... Aí eu quero entrar e já vou te passar a palavra. Sabe o que me preocupa? É que igrejas sérias, elas também gostaram da fórmula que essas igrejas neopentecostais cresceram, tiveram um crescimento muito exponencial e disseram assim, nossa, o Samuel é um pastor de uma mega igreja. E eu olho para a igreja dele, eu chego em ti, ô Samuel, qual é a fórmula que tu usou na tua igreja para ter esse crescimento todo? E eu sendo de uma igreja tradicional, mas eu vi que a coisa cresceu demais. Aí o Samuel diz assim, ó, ô Douglas, não prega sobre isso, isso e isso, vai por esse lado aqui, 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 tu vai ganhar um monte de gente, a entrada da igreja vai aumentar muito. Eu começo a trabalhar em prol do sistema. Quando eu começo a trabalhar em prol do sistema, não existe mais evangelho, não tem mais evangelho. A gente tem experiências próprias, tu sabe muito bem disso. Eu tive uma experiência há curto tempo agora, de obrigatoriedade em dízimo e oferta. Obrigatoriedade. Estou falando de obrigatoriedade. De ser obrigado a fazer algo todos os meses com imposição. Eu te pergunto, isso não tem evangelho no meio disso. Porque o evangelho ele não impõe nada desse tipo de coisa. E aí que eu entro, assim, Assembleia de Deus, ramificações da Assembleia de Deus, uma igreja centenária, uma igreja séria no meio pentecostal. Igreja presbiteriana, igreja batista, que são igrejas tradicionais, seríssimas, respeito demais o ensino deles, uma teologia séria. Mas sabe onde é que teve o maior crescimento, Samuca? Foi as igrejas que não têm denominações centenárias ou essas tradicionais. Então, a igreja... Que não estão ligadas à convenção. Exato. Elas não estão ligadas a nenhuma convenção. Exato. Então, a igreja, o pastor Samuel vai lá e abre uma igreja, o Douglas vai lá e abre uma igreja. E nós queremos que a nossa igreja cresça, nós começamos a pegar as formulinhas da neopentecostal. Cara, eu me arrisco a dizer aqui que 90% dessas igrejas, todas que a gente conhece, não sei o que church, casa de não sei o que, casa daquilo, elas têm práticas neopentecostais dentro delas. Se tu falar para um pastor, qualquer pastor, ele vai dizer, não, nós somos pentecostais. Não, eles têm prática do neopentecostal. O ensino neopentecostal está dentro das igrejas, e muitas vezes delas tradicionais, igrejas centenárias. E é aí que está corrompendo, é o sistema de crescimento, as fórmulas que foram criadas que corrompeu o nosso evangelho. E por isso que as pessoas que vão acordando, eu acho que eu ouvi o Douglas Gonçalves dizer uma coisa assim, que tem pessoas saindo das igrejas que é para guardar a sua fé. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é um chute no saco, Samuel. Isso é um chute no saco, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito alarmado. As pessoas estão saindo das igrejas para poder guardar a fé da sua família, cara. E a proposta, a missão que Deus tem nos dado nesses dias, principalmente para mim, é muito claro. É fazer com que esse povo que está dentro de casa, cara, gente querida, gente que se congregou um dia, gente que foi ferida dentro das igrejas, por um falso ensino do evangelho, por obrigatoriedade, por farsa teológica, por trabalhos forçados para pagar o sistema, esse povo, cara, tem que congregar. Não dá. Aqui nós lemos a passagem de Hebreus, não fiquem sem congregar. Claro que o congregar a gente sabe, vamos lembrar mais a fundo, congregar é estar com pessoas. Mas, cara, como é gostoso a gente estar num lugar, num prédio, onde nós temos ali o nosso conforto, nossos irmãos, e a gente comunga da mesma mentalidade, cada um colaborando segundo as suas posses, segundo Deus se propõe no seu coração, nada de intimidação, não agindo no medo. O devorador não vai comer sua vida, porque o devorador lá de Malaquias, ele é um gafanhoto, sabe? A gente trabalhar da forma certa, cara, e trazer esse povo novamente para congregar. São 4 milhões de pessoas que estão nos lares, comungando da fé evangélica, mas não se encaixam mais nesse sistema. É essa proposta que eu quero deixar nessa live aqui, para que nos procure, cara, para que nos procure, para que a gente possa nascer uma comunidade através de nós com a mentalidade do evangelho reformado, cara. Samuca, eu tenho mais alguns assuntos aqui, mas eu quero deixar tuas preliminares. Como sempre, as nossas lives, elas caem porque o Instagram derruba, porque senão a gente ficava falando umas 4 horas, né? Os temas são muito bons. O Douglas trouxe alguns dados muito importantes, né? Eu quero começar com um apontamento que o Anderson, que está assistindo ali,
ele botou aqui pela lei ou pela graça. Na verdade, o que ele colocou aqui é um questionamento interno. Nós estávamos trabalhando esse final de semana e um rapaz perguntou para visitar a congregação ali aqui em Alvorada. E ele, não, a gente tem culto, assim, se reúne na casa, tal. Pode vir, vem cá que tu vai ser bem recebido, vai ser amado. E aí, o rapaz coloca a seguinte questão. A igreja de vocês é pela lei ou pela graça? Boa, tudo isso que tu colocou, tudo isso que tu apontou aí, inclusive com a fala do Douglas Gonçalves, traz o motivo do porquê nós estamos trazendo esse tema. Porque a grande verdade é que o povo está saindo das igrejas, né? Por N situações, por alguma ferida, por coisas que o texto bíblico vai dizer para a gente corrigir uns aos outros, né? Em amor ali. Hebreus fala 25, e consideremos nós aos outros para estimularmos o amor das boas obras. Estimularmos, para a gente estar acompanhando, crescendo junto, incentivando e tal, e por vezes trazendo algum aconselhamento, apontamento, alguma correção. É para isso que serve congregar. E por muitas vezes as pessoas param de congregar. E aí vem esse questionamento, é pela lei ou pela graça? Olha que interessante, eu não conheço o rapaz que fez essa pergunta, mas ele já deve ter algum conhecimento de vida cristã ou de vida congregacional para fazer esse tipo de pergunta. Bom, segundo ponto, foi o que tu colocou os dados ali a quantidade de evangélicos, ou como é que a gente vai denominar, né, cristãos no Brasil. Muita gente. Aí John Wesley tem uma frase que ele fala: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que não desejam nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, a gente faz conferências para clamar sobre avivamento, sobre fogo, sobre isso, sobre aquilo, e aí entra exatamente no que tu está falando, que vai explicar um pouco do porquê que o povo está deixando de congregar. Né? Essa questão do neopentecostalismo parece que o Douglas está falando de outro assunto que não tem a ver com congregar. Não, a grande verdade é que o povo que lê a Bíblia começa a identificar algumas coisas, e a própria Bíblia vai dizer para nós... Deixa eu achar aqui, só um minutinho. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O problema é que essas igrejas neopentecostais inventaram tanta firula que não tem como sustentar, porque coloca Deus na parede. Sabe, eu determino a cura para ti, Douglas. E aí tu não é curado. Aí a Kelly, a esposa do Douglas, a Kelly, ela vai dizer assim: poxa vida, o pastor Samuel veio na minha casa, determinou cura e esse Deus não curou. E eu estou citando aqui um exemplo bem pequeno do motivo pelo qual as pessoas estão deixando de congregar. E aí, como tu disseste, né, para guardar a sua fé, na verdade, eu acho que o povo... A gente tem que cuidar os termos que a gente fala aqui, né? O povo está estourado já de algumas coisas, não aguenta mais. Sabe, nós vivemos hoje uma onda worship, uma onda de queimação que não produz uma vida cristã genuína, porque a vida cristã genuína, esse sábado eu ministrei na nossa congregação sobre multidão e discípulo. Multidão tem muito. A grande verdade é que esses números que tu citaste seria exatamente aqueles 5.000 que comeram dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou, mas discípulo era só 12. Sim, perfeito. Então, a pergunta que fica para nós no ar, assim, diante desse tema de congregar, já está claro, temos que congregar, não existe outra forma. O grande problema aqui do congregar é que a gente acha assim: eu sou a igreja, então eu posso ficar em casa sozinho. Tchê, até pode, só que isso vai ser um tempo, porque tu vai sentir falta do corpo. Tu não é igreja sozinho. Tu é alguém que comunga da fé, que entende que Jesus Cristo é o Salvador, mas tu não é igreja sozinho. Tu só é igreja quando tá reunido com o corpo. Então, se vai ser numa casa, se vai ser num prédio, se vai ser num salão, se vai ser num estádio de futebol, não sei, gente. Depende do que nós queremos chegar, onde nós queremos chegar, mas vai ser necessário isso. Então, acho que essa questão que tu levantasse do neopentecostalismo, isso aí foi uma das grandes coisas que, por vezes, as igrejas estão cheias, mas estão cheias de pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus de verdade. Pode falar. Na verdade, cara, quando a gente se depara com um sistema, o sistema ele tem um custo. Ele tem um custo.
se nós decidimos abrir uma congregação e a gente for muito claro, eu tenho um modelo muito claro na minha cabeça, Samuca. O apóstolo Paulo disse que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Está lá no Novo É. Testamento. Só que o apóstolo Paulo, ele disse que ele não queria o salário da igreja. Ele abriu mão. Ou seja, ele disse que é certo, mas ele abriu mão. Tudo bem, eu não sou contra pastor ser sustentado pela obra, desde que seja proporcional ao ganho dos membros. Porque aí nós temos que entender uma coisa, se a igreja ela não faz diferença no lugar que ela está instalada, eu não estou falando só de obra social, eu estava conversando com um amigo meu, e ele é muito da obra social, ele disse, cara, antes da obra social, a gente tem que arrumar o ensino da igreja. Porque não adianta eu fazer obra social para desencargo de consciência e o ensino... Exato! Um abraço para o Luciano aí, Luciano Alves, baita mano, James, um abraço para vocês, manos. Não adianta, Samuca, porque quando eu começo a trabalhar pro sistema, eu desvirtuo o ensino, cara. Eu desvirtuo o ensino por quê? Porque o ensino, ele não dá lucro. Ele não dá lucro. Ele vai tirar um pouco dos lucros, ele vai tirar... Samuca caiu? Não, eu tô lendo o que o James escreveu, achei muito interessante, que ele colocou o significado da palavra congregar, né? James Cassiano, oficial. Fazer, ficar ou ficar junto. Vai lá, Douglas, por favor, te cortei, desculpa. Não, o James é um mano querido, o cara do coração novo, aquele que fez o transplante. Um abraço, James. Uau! Não, é verdade, mas na tradução do original, do grego, a palavra congregar não existe. É eclésia. Eclésia. É a mesma palavra, chamados para fora. É uma ação, né? Esse uso que ele fez é o dicionário Aurélio, né? É bem legal também, eu gosto desse uso aí. Mas, Samuca, o sistema ele é ruim. Então, quando eu tô firmado no sistema, eu sou obrigado a fazer campanhas, a iludir o povo, porque eu preciso pagar uma mega igreja. Nós estamos falando de mega igreja. Eu preciso pagar aquela estrutura. Então, o ensino, para mim, já não é mais fundamental. Então, eu vou criar a fórmula. O que o povo quer? O povo quer uma fórmula para chegar no bem que eles querem chegar. Ele quer uma campanha, ele quer que o pastor fale assim, vamos fazer uma campanha de oferta que vai ter multiplicação disso. É isso que o povo quer ouvir. Quando nós entramos com o evangelho genuíno, esse número de 32% no Brasil, do crescimento de 1977 até agora, cara, esse número vai cair muito. E se nós colocarmos em conversão genuína mesmo, esse número vai cair demais. Aí eu te pergunto, esses 4 milhões de pessoas que estão em casa, que não se encaixaram nesse sistema, que a igreja evangélica acha que tem a chave do céu na mão e diz assim, eles não estão salvos, eles estão, em vez de a liderança evangélica brasileira, principalmente a pentecostal e a neopentecostal, se unirem e fazer uma reflexão da onde que eles erraram. Porque se o crescimento exponencial foi nas neopentecostais e nas pentecostais que foram adquirindo o ensino neopentecostal para dentro das igrejas e corrompendo o ensino, e eles é que tem que voltar atrás e tentar entender o que esse povo tem para falar. Porque passar por cima de pessoas em prol de um sistema é muito fácil, cara. Eu já fiz isso como pastor. Ter a prioridade do prédio, dos negócios do prédio, pagar as coisas do prédio, pessoas, isso faz com que as pessoas fiquem em segundo plano. Isso começou a distorcer. E não é só isso que está errado. O pastor Douglas está falando só de dinheiro. Não, eu estou falando de ensino. Porque se nós não ensinamos as pessoas no correto evangelho, essas pessoas elas vão... Esse dia eu falei com um pastor pentecostal. Eu disse, mas está cheio de prática neopentecostal nas nossas igrejas. Ele disse, não está não, nós somos só pentecostais. Eu disse, não, aí eu comecei a citar algumas coisas. Quando vocês falam no altar que o dízimo, se não der, o devorador vai pegar. E quando vocês falam que se a pessoa não contribuir, vem o medo de um desemprego, de qualquer outra coisa, isso é prática do neopentecostal, incluindo a teologia da prosperidade. Eu disse outras práticas para ele. Práticas judaicas no culto, cara. Hoje o que mais a gente vê é homem com talite, tocando chofar, fazendo essas práticas e rituais judaicos que não têm contribuição nenhuma dentro do evangelho. Quem lê o livro de Gálatas vai se libertar. E eu cheguei numa conclusão, conversando com a minha esposa hoje.
o povo evangélico não lê Bíblia, ele não estuda Bíblia. Não estuda, porque quem lê o livro de Gálatas calmamente, são 6 capítulos, não vai perder meia hora lendo o livro de Gálatas. Você vai ser liberto. O livro de Gálatas liberta, ele liberta. Porque ali vai mostrar o apóstolo Paulo falando sobre as práticas que estavam entrando numa igreja que tinha 3 anos só. 3 anos, o apóstolo Paulo pregou ela e 3 anos ela se distorceu todinha. Quem estava distorcendo o ensino dela? Os fariseus, os escribas que eram judeus convertidos, que eles estavam impondo as regras da lei sobre eles. Eles diziam, ok, o apóstolo Paulo diz que vocês são salvos pela graça, mas vocês têm que se circuncidar. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, depois de ter um embate no capítulo 2 com Pedro, no capítulo 3 ele vai dizer, se vocês querem cumprir a lei, vocês estão debaixo da maldição. Então, esses dias me perguntaram, pastor, e o dízimo? Eu falei, eu não vou entrar nesse campo aí. Porque tem muita gente legalista que quer ouvir que o dízimo não é válido para não contribuir. Então, exato! Eu não vou entrar nesse campo. Mas a lei ela não é válida em nenhum sentido. E eu sou um exímio estudante da lei judaica. Todas as 617 leis que estão dentro do livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, eu tenho estudado elas. Eu não digo que eu li todas elas, mas eu tenho estudado. Eu tenho visto o contexto. Então tem muita lei que é lei pesada mesmo. Mate o seu filho. Se ele pegou, leve em praça pública para que sirva de exemplo. Mate ele lá em praça pública. Para que Israel. É exatamente o que vive o povo do Islã hoje, que eles pararam na questão do Pentateuco, né? Então é para se perceber como, não tô aqui, gente, em nenhum momento, quem me conhece sabe, e aí você tá vendo pela internet, talvez não me conheça, em nenhum momento eu vou dizer para você que o Velho Testamento não é válido, mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são livros que estão trazendo como que Deus criou a parada, como que Deus fez a coisa, só que são culturais para aquela época. Eu gosto de citar sempre assim, ó, se Deus estivesse escrevendo o livro a partir do Rio Grande do Sul, talvez ele colocasse assim, filhinhos, não tomem tanto chimarrão o dia inteiro para não ter ferida no estômago. Exato. Só que isso falaria só para nós, porque o carioca não sabe o que é tomar chimarrão. Então tem coisas nesses livros que são culturais. Culturais, e é isso aí mesmo que tu falou, pode continuar. Na verdade, a lei ela é dividida em 3. É a lei cerimonial, é a lei civil, e a lei moral. A lei moral, os 10 mandamentos, vai dizer não matarás, não furtarás. Essas leis ainda, elas não é que são válidas, essas leis estão em nós, cristãos. Essas leis são nossas. A lei moral são essas. A lei cerimonial diz respeito a tudo que acontecia na parte eclesiástica, na igreja. Como os sacerdotes entravam para oferecer os sacrifícios, como os levitas preparavam o templo, as leis cerimoniais. E a lei civil nada mais é do que aquela lei que determina lá, você vai matar, você vai preso, olho por olho, dente por dente. Então, é como se fosse a nossa lei penal, a nossa instituição. Código Penal. Nossa Constituição. Constituição. Essa é a Constituição dos judeus. A grande jogada do neopentecostalismo é unir todas essas práticas judaicas e do Antigo Testamento junto com o sincretismo religioso, trazendo práticas de outras religiões, e fazer disso regras dentro da igreja e fórmulas que as pessoas gostam disso. Esses dias eu escutei de um amigo meu, que ele foi numa igreja, que tu conhece aí o pastor, não vou dizer quem é o nome, para se ver livre de alguns sentimentos ruins que estavam, tu escrevia os sentimentos no papel, fechava o papel e jogava na fogueira para queimar os sentimentos ruins. Isso é prática. Isso é macumba. Isso é prática da macumba. E outra, eu estou chamando Deus de burro, cara. Porque se eu posso direto a Deus dizer, pai, eu estou com um sentimento ruim, tu pode me ajudar? Aí eu vou escrever num papel e jogar num fogo. Por que acontecia isso? Porque quando eu pecava no Antigo Testamento, eu oferecia um animal, dependendo do grau do meu pecado. Era uma pomba, ou era qualquer outro tipo de bicho. Eu oferecia por oblação do meu pecado. E aquela fumaça que subia, Deus recebia para encobrir o meu pecado. Após Jesus Cristo, não existe mais isso. Aí esses dias me refutaram assim, mas Jesus era judeu. Jesus era judeu e ele viveu como judeu. Eu falei, sim, ele era judeu, ele nasceu lá naquele lugar, ele cumpriu toda a lei judaica, ele cumpriu os sacrifícios, ele foi no templo, ele foi apresentado ao 8º dia, ele foi circuncidado,
Só que a segunda aliança começa onde? Ele disse para os discípulos, é no meu sangue. Esse é o sangue da minha aliança. Quando Jesus morre e ressuscita, ele é Deus, ele não é mais judeu. Ele é um cidadão, ele é Deus, não é um cidadão judaico. Então, se ele, naqueles 3 anos de ministério, se ele descumprisse qualquer regra da lei, os fariseus, os doutores da lei, poderiam matar ele por blasfêmia naquele período ali, ele ia morrer antes do tempo. Mas para a gente entrar... Também, só que tem o detalhe que ele precisava cumprir todas essas coisas. Exato. Né? Ele veio para cumprir. Então, isso que tu falou é isso aí mesmo. Mas ele veio para cumprir todas as coisas. Então, assim, ó, para que não houvesse ninguém para dizer, não, mas tu pulou por fora, tu ficou guardado no deserto, agora vem querer ditar essas coisas para nós. Não, não. Eu conheço vocês, eu estive com vocês e comi da mesma comida que vocês. Né? Historicamente, de conhecimento. Jesus, não é à toa que com 12 anos ele estava no templo, né? Falando com os caras. Então, ele veio para cumprir todas essas coisas. É isso aí, exatamente. Cara, a gente tem que falar sobre todas essas... a base doutrinária do ensino dos apóstolos, a gente tem que fazer o povo entender que a lei não é mais válida para acabar com essa bagunça que virou a igreja pentecostal e a neopentecostal. E quando eu digo pentecostal e neopentecostal, eu estou englobando todas essas novas placas que surgiram nesses últimos tempos. Todas que vocês pensaram aí. Todas, de 1977, onde o Edir Macedo foi lá buscar a teologia da prosperidade, para cá, todas as igrejas que saíram estão com prática neopentecostais. Tirando igrejas, existem igrejas boas? Claro que existe, eu citei várias aqui. A Igreja Presbiteriana Batista, a Assembleia de Deus, uma igreja séria. Algumas denominações da Assembleia de Deus se corromperam ao ensino neopentecostal. Na minha concepção, Samuel, eu cheguei eu acho que se manteve aí mais a presbiteriana, mas ainda a presbiteriana tem algumas vertentes diferentes, né? Então então assim, mas eu vejo isso até eu sou filho de pastor batista, posso falar, porque eu vou falar o que eu vou falar aqui, até no meio batista. Essa renovação que houve, né? A renovação que aconteceu, assim, alguma coisa pelo mover do Espírito e muito válido e muito real, mas nesse mesmo processo, alguns pastores batistas também se perderam, né? Bom, eu não vou citar o nome das igrejas aqui para não ser antiético, mas faz uma pesquisa no Brasil e você vai ver, tem algumas igrejas também que são centenárias, igrejas tradicionais, que por questões de sobrevivência e arrecadação, acabaram se perdendo nesse processo também. Você diz na questão do ensino, né? Então, sim. De aderir a essas práticas arrecadatórias para poder sobreviver. Porque a grande verdade hoje é que algumas pessoas, ou tu põe ela na parede para entregar uma oferta, ou tu ensina o porquê entregar a oferta. Mas aí dá mais trabalho ensinar o porquê entregar a oferta. Né? Então é mais rápido eu botar na parede. E eu gosto de dar exemplos para as pessoas que estão nos ouvindo entender que dentro das suas igrejas existe ensino neopentecostal. Fazem essas práticas por não desconhecer a Bíblia, o ensino dos apóstolos, ou não entender sobre lei e evangelho. Como Samuel disse, a lei e o evangelho são duas coisas. Mas existe o Antigo Testamento, tem a parte escatológica, tem a parte poética, tem a parte dos profetas. Existe tudo, a gente tem que entender a Bíblia. O que é válido, o que não é válido. Toda lei cerimonial, ela se cumpriu em Cristo. Toda lei moral se cumpriu em Cristo. E a lei civil é dos judeus, é deles. Então, isso é fato. Então, engloba tudo. Tudo que se faz parte da cerimônia do templo do Antigo Testamento é lei cerimonial. Isso apontava para Cristo e se cumpriu. Ponto final. Não é eu que estou dizendo. Isso é uma teologia reformada. Lutero bateu sobre isso, mas não foi Lutero que trouxe, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo bateu muito sobre isso. Lutero só trouxe luz ao ensino do apóstolo Paulo. Mas falando, eu gosto de citar algumas coisas. Essas igrejas que se dizem pentecostais hoje, com essas denominações diversas, church não sei do que, essas que a gente conhece, que eu posso abrir uma também, não tem problema nenhum, desde que o ensino seja estabelecido com o ensino dos apóstolos. Sim. Toma posse. Como assim tomar posse? Tomar o quê? O que é tomar posse? Eu sou presidente... Transferência de unção. Transferência de... Samuel,
Tu sabe o que é unção? O que a palavra unção quer dizer, né? Ah, tu gostou dessa, né? Isso aí é demais. Tu sabe o que a palavra unção quer dizer, né? Eu só quero fazer um parênteses aqui, gente, para dizer que é o seguinte, agora dia 25, Natal tá chegando, livro eu gosto de receber de presente, mas eu gosto do chofar também, eu acho um instrumento muito bonito. Mas não nada para ser místico na igreja. Eu gosto do instrumento, só por isso. É para mim como se fosse um berrante brasileiro só. Mas é um berrante do povo de Cristo. Vai lá, Douglas. Gente, eu gosto de citar algumas práticas para ver assim, a minha igreja ela é neopentecostal, para vocês entenderem. Dentro das igrejas hoje, quando eu falar de finanças e existir qualquer tipo de apelo mercadológico ou um apelo que me dá, como é que é a palavra, cara? Eu gosto muito dessa palavra, meritocracia. Barganha também, né? A meritocracia. Eu tenho que fazer para conquistar. O evangelho, ele nunca foi uma conquista do ser humano. O evangelho é um prêmio, um presente de Deus para nós. Não há mérito em nós. O evangelho, a salvação vem por isso. E quando eu falo em rituais dentro dos cultos, aí eu vou citar vários aqui. Positivismo. As pessoas, o que é o positivismo? É nunca falar o que é ruim. Eu só vou falar o que é bom. E as pessoas, isso é da neurolinguística, cara. Isso é uso de mantras. Quando eu começo a repetição, aquilo, não, o Samuel, tu vai receber um carro em nome de Jesus. Samuel, vai dar certo lá amanhã em nome de Jesus. Isso é positivismo, isso não é fé, isso é criancice criado em tantas igrejas. Quando entra as práticas místicas, o que são as práticas místicas? São doutrinas criadas por... Eu tive um sonho, eu tive uma revelação, eu tive um encontro com Deus em sonho e Deus me falou que não é assim. Cara, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que, aí eu vou tocar num assunto polêmico que querem bater em mim depois. Pode bater, não tem problema nenhum. O lombo é grande aqui. Apóstolo. Apóstolo. A palavra apóstolo, ela só tem autorização para usar o apóstolo para criar doutrina quem recebeu o ensino do evangelho diretamente de Jesus Cristo. Então, tirando os 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo, que recebeu também o evangelho de Jesus em outras circunstâncias, o resto tudo é apóstolo falso. É falso esses apóstolos. Não existe esse monte de apóstolo que a gente vê por aí. Isso aí deveria ser apóstolo com A minúsculo, porque a palavra apóstolo quer dizer o enviado. Pode-se usar isso, mas não usa o nome de... Usa o seu nome, para com esse misticismo de querer... O apóstolo está acima do pastor, e o pastor está abaixo, e depois o presbítero. Gente, o que Jesus disse, quem é o maior do reino de Deus? É o que serve. O pastor está abaixo da congregação. Eu entendo hoje que eu vim para servir. Eu estou abaixo da congregação. Eu não estou aqui para ser servido pela congregação. Mas esses caras entram com... Pode falar. E só existe pastor porque existe uma congregação. Senão não precisava pastor. Exato. Então é bem como tu dissesse. Nós estamos abaixo, nós estamos para servi-los, nós estamos para atendê-los, para encaminhá-los no conhecimento da palavra, no conhecimento da figura de Cristo, daquilo que Cristo é, no conhecimento de Deus, para aquela coisa, eu vou te interromper aqui, vamos liberar destino e destravar propósito. Como assim, cara? Eu tô com uma infestação de cupim aqui em casa, não sei de onde está saindo isso. Quem somos nós para destravar destinos, chefe? Da onde que eu vou destravar? E liberar um propósito sobre a tua vida? Não. Eu vou te ensinar a conhecer Jesus. E aí, te servindo, tu vai entender em quem tu é em Deus para cumprir aquilo que Ele determinou para ti. Ajustando o corpo. Fazendo parte do corpo e ajustando esse corpo para o crescimento do corpo. Mas isso aí vai de encontro ao que tu falou, que o povo não quer ler Bíblia. Porque isso aí começa a ler e começa a entender. Mas é muito mais fácil eu pegar aquela mensagem que... a primeira vez que eu escutei essa palavra foi quando tu estava ministrando as pregações almáticas. Não, eu prefiro escutar algo que massageie o meu ego, que me dá força para segunda-feira eu encarar minha rotina de trabalho, suportar o trânsito, suportar o meu patrão. Por quê? Porque no domingo alguém me disse que eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ler um pouquinho antes e saber passar aflição, saber passar fome, saber ser preso, o povo não quer. O povo quer tudo posso naquele que me fortalece.
Então, esse é o grande detalhe do prosperar, do barganhar com Deus, desses caras que trazem palavras que animam o coração, mas que nada trazem para o conhecimento bíblico, como Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Né? Então, é muito mais fácil. O que eu faço? Trazer uma oferta, trazer a roupa do meu filho para orar, ou eu me oferecer como sacrifício vivo para que o evangelho chegue na minha casa? Exatamente. Esses dias me perguntaram sobre isso. Muito bom que tu falou, muito bom. Perguntaram assim, mas então eu não posso orar por roupa? Gente, o apóstolo Paulo, ele orou pelas roupas. Só que o evangelho, Samuel, ele não pode ser copiado. Eu não posso copiar práticas. Então agora nós Cada circunstância é uma, né, Tchê? Agora Cada então, circunstância é uma. Pode ir. Em vez do óleo ungido, que não existe no Novo Testamento, esse óleozinho que derrama na cabeça das pessoas, vamos fazer saliva com barro e vamos passar nas pessoas, vamos ver se elas querem, porque Jesus fez isso para curar o cego. Então não são as práticas, não é eu respaldar o que o apóstolo Paulo fez e começar a copiar as coisas. Não é isso. O evangelho, ele traz entendimento e liberdade. Tu falou numa coisa ali, cura, libertação, destravamento de destino, como se nós tivéssemos a capacidade de transferir a unção. Gente, cura e libertação, quem não leu, procura na internet a teologia da prosperidade. Você vai ver lá que a cura e a libertação é um dos pilares deles. Porque eles falam que o crente não nasceu para ficar doente, e muito menos ficar pobre. E aí tem as quebras de maldições, que aí eles pegam os textos lá do Antigo Testamento, que fala que eu visitarei a primeira até a quarta geração, e tem muita igreja que faz isso, eu já ouvi de várias igrejas sobre isso, só que o próprio profeta Ezequiel, ele acaba com isso. E outro assunto a gente poderia desenvolver. Não existe mais quebra de maldição. Cristo foi a maldição na cruz. Ele quebrou todas as maldições. Ele disse, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura vocês são. Quebrou as maldições hereditárias, quebrou tudo isso. Agora, o que a igreja evangélica pentecostal, que se diz séria, que se diz não neopentecostal, ela diz, não, nós vamos fazer cura e libertação aqui. Nós vamos fazer a noite dos milagres. Nós começamos a impor a Deus o que Ele deve fazer por nós. E quando nós praticamos esse tipo de ensino que não é evangelho, nós estamos usando fórmulas de crescimento, estamos dando ao povo o que eles querem, e aí vai ser o que Paulo disse a Timóteo, chegarão dias em que muitos apostatarão da fé, procurarão mestre, porque tem coceira nos ouvidos, eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, não o que o evangelho tem para ensinar. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo, disse, prega o evangelho, prega essa doutrina, em tempo e fora de tempo. São dias, Samuel, que a gente tem que desconstruir, sim. Nós vamos arrumar inimizade, nós vamos arrumar inimizade, infelizmente, porque isso vai mexer nas finanças da igreja. Porque quando o modelo da igreja de Atos era tragam tudo e coloquem aos pés dos apóstolos, e a partir dali não faltava nada para ninguém. O irmão hoje me relatou que ficou desempregado por 2 anos, e eu já passei por isso. Ele teve que implorar para a igreja dele dar uma ajuda para ele. Misericórdia. Igreja. Isso não é evangelho, cara. Isso é um clubinho de pessoas que estão se reunindo para falar sobre coisas aleatórias. Pois é, aí eu pego e começo a orar por roupa dentro da igreja, mas aí eu não leio Atos que dizia que tudo eles dividiam, que tinham tudo em comum. Então, olha como eu pincelo do evangelho, e eu separei um texto de Mateus que fala, Mateus 7, que fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Gente, tenha um critério e entender que aquilo que está sendo pregado nem sempre é aquilo que condiz com a palavra. Por que quando nós estamos na igreja, ou enfim, no salão, na congregação do nosso momento de culto, a gente pede para os irmãos abrirem a Bíblia? Para você conferir na sua Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Só que eu pressuponho de que você está lendo a Bíblia. Então, essas coisas que vão criando, tu citou muito bem a questão do lodo, do barro com saliva, né? Ninguém quer ser curado com barro e saliva. Ninguém quer... enfim, são coisas que a gente pincela o que quer, justamente para trabalhar o emocional das pessoas, né? Aquela musiquinha no fundo é calculado,
a cor do final de trás do altar, ela é calculada, altar, né? Vou usar esse termo, né? É tudo planejado para que crie um ambiente. Eu tenho um primo, Guilherme, posteriormente ele vai estar assistindo isso aqui, que ele fala que da onde nós inventamos isso de criar um ambiente para o Espírito Santo descer? Meu Deus, é uma bobagem que eu já ouvi, uma bobagem. Criar um ambiente, da onde isso, cara? Luz baixa, uma luz mais clara no fundo, um não sei o quê. Gente, tudo isso é legal, eu também gosto. Eu também acho legal. Só que isso não é um padrão bíblico. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo está descendo agora aqui nessa live. Aliás, ele não está descendo, ele está aqui, porque ele habita em nós. E às vezes a igreja não cresce porque não entende que vive de visitação em visitação. E na verdade o Espírito Santo quer fazer morada. Sabe, pode falar. Essa parte que... Deixa eu só ler o comentário do Luciano aqui. O Luciano colocou aqui botou: a maldição é fruto da desobediência. Logo, a quebra, a cura, né, se dá pela obediência a Cristo. Perfeito, perfeito. É isso que a gente estava falando. Ô Samuca, mas em relação às práticas no culto, essa criancice que se criou, eu falava isso e alguns pastores falam isso até hoje. Hoje o céu não se abriu. Hoje Deus não veio. Como assim Deus não veio? Porque o louvor, as pessoas gritaram menos no culto, o louvor não foi tão barulhento, e isso eles falam assim, mas isso são práticas, só para me concluir, isso são práticas tiradas lá do culto do Antigo Testamento, de Isaías, que diz que o templo encheu com a presença de Deus. Aquilo aconteceu em Isaías, sim, mas o Espírito Santo não habitava entre os homens. O Espírito Santo está em mim, não há como chamar, clamar para Deus vir se ele já está dentro. E outra coisa que eu vou levantar uma polêmicazinha agora. Questão... Mais uma! De Atos 2, a descida do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo. Existia precedente antes da descida do Espírito Santo? Não. Não existia precedente antes da descida do Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre o humano para fazer morada. Então, por isso que aconteceu aquele fato ali. É um fato histórico. É um marco histórico da igreja. E o que acontece? A igreja pentecostal e neopentecostal, eles ainda querem que isso aconteça de novo. Não é que isso não vai acontecer. Já aconteceu. A descida do Espírito Santo, ali foi a primeira vez. Então, ali teve aquela força de poder. Agora, essa força de poder que desceu sobre eles já está em nós. Não há como nós ficar clamando num culto por uma coisa que está em nós. Outro grande erro da igreja neopentecostal, Samuca, hoje eu não vou pregar porque teve muita unção no culto e Deus não deixou pregar. Sai correndo daí, cara. Isso é uma mentira. A ênfase tem que ser a palavra. A ênfase tem que ser a palavra. Eu já fiz isso em igrejas que eu participei. Eu já fiz isso. Hoje eu estou um pouco mais reformado, mas eu já fiz essa prática. Não, aqui o Espírito Santo está dizendo que não é para pregar hoje. Mentira, o Espírito Santo nunca vai tirar a palavra do culto. A palavra é a ênfase. Agora nós vemos uma pregação sobre dízimo e oferta, porque não ensinaram o povo livre. Porque se eu ensino um povo livre, ele sabe que o dizimar e o ofertar está dentro dele, ele já é salvo. O problema é que a gente está ensinando, voltando ao nosso assunto ali, por que as pessoas não estão congregando? O problema é que nós estamos ensinando elas a serem uma coisa que elas não nasceram de novo. Porque se eu ensino um novo nascimento, eu tenho uma igreja livre, eu tenho uma igreja bem menos problemática. Eu não vou dizer que não vai ter problema, mas uma igreja bem menos problemática, de pessoas saradas, de pessoa curada. A gente quer pregar moralidade e procedimento. Está totalmente errado. Não se prega procedimento e nem moralidade para pessoas que não nasceram de novo. Eu posso exortar um Samuel da vida, um cara mais maduro, e dizer: Samuel, tu está procedendo errado, tu está fazendo isso, mas tu nasceu de novo. Agora eu pego um novo convertido e fico dizendo: cara, tu não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Eu estou pregando a lei mosaica. Eu estou pregando a lei, cara. E as pessoas não se convertem. Ou se convertem, saem e perguntam para ti depois, que nesse cara que visitou a igreja aí: aqui se prega a lei ou o evangelho? Eu faria a mesma pergunta se eu fosse um membro de entrando numa igreja hoje. Vocês pregam a lei ou o evangelho? Se vocês pregam a lei, eu estou fora, cara. Deixa eu falar para massa, Samuca. Não, eu achei engraçado. Teve um brother que comentou sobre, acho que foi o Pablo. Ele falou sobre o sopro. Só que assim, tchê, o pessoal aqui tá colaborando muito com esse tema, porque
Cara, é chovendo molhado, é muita coisa. Hipnose. O esposo da minha prima aqui, o Luciano, ele falou sobre a regressão, acho que é regressão gospel. Quer dizer, várias coisas, várias coisas. Ô Átila, Douglas, tu tá muito reformado. Tô mesmo. Tchê, Mudou a minha vida. muitas coisas das quais hoje a gente não faz, um dia a gente já fez. Tem que chamar o Jader. Bah, o Jader nem eu aguento ele. O Jader, eu falei com ele hoje, nós vamos fazer uma live na quinta-feira que vem, eu e ele. Meu Deus, eu quero ouvir isso. Não, mas falando assim, eu não me considero um cara reformado. Eu até pego essa palavra como um elogio, mas eu não me considero um cara reformado. Eu creio nos dons do Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo da Bíblia. E aí eu vou ir para 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, 15, que é a prática dos dons do Espírito Santo, com entendimento. Isso eu creio. Quando eu falei assim, tive um sonho, tive uma revelação, eu creio nisso. Só que isso nunca, escutem, isso eu não tenho medo nenhuma de falar, nunca vai se transformar em uma doutrina. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, capítulo 1, versículo 6, ele disse: se alguém vos apresentar outro evangelho, mesmo que seja eu, seja anátema, seja amaldiçoado, Deus não vai aparecer como apareceu para aquele cara lá, o que trouxe o G12, esqueci o nome dele, lá da Colômbia. Bah, agora tu me pegou. Mas eu me lembro quando eles entraram. Mas ele afirmou que Jesus apareceu para ele num sonho e disse: a minha igreja não entendeu nada em 2 anos, e agora, a partir de agora é de 12 em 12, vocês vão fazer quebra de maldição, e de 12 em 12 vocês vão... Nunca. Esse evangelho é anátema, é amaldiçoado. Veredas antigas. Veredas antigas, nós pegamos isso na igreja aqui há muitos anos atrás, Igreja Batista aqui, a primeira Igreja Batista de Alvorada, foram ministrar o Veredas Antigas, tchê. É justamente o que foi falado aqui, é regressão purinha. Agora tu te levanta e pede perdão pro teu pai que já faleceu. Meu Deus, tchê. Eu fiz uma anotação aqui do Deus me disse. Bom, eu nem discuto. Quando eu tô aconselhando alguém, essa pessoa chega pra mim assim: pastor, Deus me falou. Eu digo: irmão, então não tem o que eu falar pra ti. Se Deus falou, eu vou falar o quê? Se Deus te tem como mais preferido do que eu e te deu a resposta antes de tu chegar a mim, o que tu tá fazendo falando comigo? Nossa. Porque se Deus já te falou, eu não preciso do teu aval, Douglas. Eu não preciso do aval. Sei lá, imagina aí, meu irmão, o maior pastor do Brasil hoje, bota os valadão tudo aí, o pastor do Mevan, enfim, pega aí os maiores pastores do Brasil, você vai correr atrás deles para perguntar a opinião deles. Se Deus apareceu no teu quarto e te falou, Deus me disse, então eu tenho um problema com essa frase. Quando a gente está discutindo alguma coisa lá, sei lá, pastor Samuel, compra ou não compra o copo? Irmão, eu acho que você vê as suas finanças. Como é que tá as suas finanças? Não, minhas finanças estão ruins, mas Deus mandou eu comprar um copo. Então, cara, vende o carro, a casa e compra o copo, velho. Sabe? Não vou discutir com isso. Outra coisa que a gente citou aqui, vem fazer, eu me lembrei da música, né? Vem fazer o descrito em Joel, aviva-nos. Ah, meu Deus do céu, cara. Essa música, ela beira uma loucura, não é nem mais heresia, isso é loucura. Já aconteceu, tu quer o que aconteça de novo? E assim, gente, eu creio... Eu também. Depois eu entendi o que eu tava cantando. Mas assim, eu creio em todo esse mover pentecostal e neopentecostal. Só que quando tu levantar, cair no chão, quando tu levantar, tu tem que levantar um discípulo de Jesus. Não há como tu cair no espírito e levantar mentindo, roubando, adulterando, blasfemando, falando um monte de porcaria. Não dá. Então quem foi tocado pelo Espírito Santo a ponto de cair no chão de cara, e estou falando cair mesmo, não aquela ajeitadinha que a gente dá com a mão e aí cai depois, não. Quem foi tocado pelo Espírito Santo mesmo, levanta um cara aqui, seguinte, o Todd White vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. Sabe? Então a gente... Isso é coisa do Benny Hinn, outro cara que trouxe um monte de heresia para dentro da igreja pentecostal e neopentecostal. Heresia. Tu acha que Deus vai colocar algum poder num casaco para bater em umas pessoas e as pessoas caírem? Qual é o fundamento? Aonde que tem embasamento bíblico? Cara, eu vou pegar a passagem então lá de Elias, de Eliseu,
da transferência de unção. Que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver. Então vamos pegar tudo, então, e vamos fazer que nem Josué, vamos começar a dar voltas no nosso problema para ver se ele cai. A Bíblia não é um livro copiativo. Mas, cara, a Bíblia não pode ser copiada por mim. A Bíblia é um livro para ser colocado dentro e transformado que eu sou na minha mente, não no meu exterior. Mas a gente vê o quê? Cara, é sepulcros cariados as igrejas hoje. Eu não vou dizer que são todas, seria até leviano da nossa parte. É exagero. Muita gente séria. Abraço, Simoninha. Esse crescimento que eu passei para vocês aqui, de 1970 nós ter 5% de evangélicos, e em 2000 a gente ter 35% da população brasileira evangélica, isso é fato, procure ali no IBGE, é igrejas neopentecostais e pentecostais, que acreditam em tudo. Sabe, uma das coisas que o Tim Keller, até o Átila botou ali, cara, eu amo o Tim Keller, as leituras deles é fundamental para quem quer se libertar. Eu até comprei agora o livro dele, Gálatas para você, já deixo aí recomendado pro pessoal do Tim Keller, Gálatas para você, vai abrir a mente de vocês para essa prática da lei. Gente, tem alguém... O Emerson, abraço Emerson, aí o Luciano botou, entrou o Emerson, eu tô saindo. Esses dois se conhecem muito, os dois ali, o Emerson... Aqui é o encontro dos hereges aqui, gente, não vai atrás. O povo lá fora tá dizendo, só os malucos falando besteira. Bom, enfim, continue. Mas e aí a gente vê, cara, de 1970 para cá, a gente tem esse crescimento. Por quê? Porque o povo é ganancioso, Samuel. Se eu oferecer uma barganha, se eu oferecer uma prática, e aí eu vou voltar novamente batendo na teclazinha lá, ó, as igrejas estão cheias de práticas dessa teologia da prosperidade, sim. Aprenda a discernir o que é as práticas da teologia da prosperidade. Cura, libertação, marcar dia para Deus fazer milagre, barganha de dízimo, amedrontamento. As pessoas estão dentro das igrejas, Samuel, elas estão sempre em débito, elas estão sempre devendo coisas, elas nunca estão em paz. Aí hoje eu não orei, hoje eu não fiz o meu dízimo, hoje eu não fui para o monte, hoje eu não fiz as práticas. Cara, isso tudo é sombra do Antigo Testamento. Quando eu sei que Cristo habita em mim, eu vivo 100% para Ele. Eu penso no Evangelho. E é leve. E é leve. E isso me assusta muito, porque o povo não lê Bíblia. Isso me assusta demais. Ou lê o Antigo Testamento e confunde tudo com o Evangelho. Eu gosto de uma frase do Antônio Carlos Costa, que diz que o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Ele é uma mensagem. Devia estar bem divididinho na Bíblia, dizendo, ó, povo de Deus, o Evangelho é a doutrina de vocês, o restante é a sombra, apontava para Cristo, já se cumpriu. O povo não entende esse tipo de coisa. Enquanto não entender esse tipo de coisa, nós não temos ferramentas. O povo não tem ferramenta para lutar contra o falso ensino. Aí vai ficar assim, ó, aí daquele que se levantar contra o ungido de Deus, não posso me levantar contra o meu pastor. Se estiver pregando heresia, levanta sim, cara. Diz, não, isso não faz mais parte da segunda aliança. Isso já foi revogado. Olha só que interessante o que o Átila colocou aqui, ó. Vocês acham que grupo de estudo seria mais eficiente, no caso, mudar a liturgia do culto? Tchê, como eu falei, eu sou filho de pastor batista, criado dentro da igreja batista, bons anos da minha vida. Todo domingo tinha que acordar às 7h30 no máximo, para ir para a chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Não pergunta para uma criança se ela acha a EBD maravilhosa, que ela vai te dizer que não. Porque eu era obrigado a levantar domingo cedo e eu queria jogar bola. Mas, conversa com uma criança que teve EBD e hoje ela tem 30 anos para te ver a diferença que tem na vida dela. Porque ela foi obrigada a ler a Bíblia. Na verdade, nós tínhamos um livrinho, não sei se ainda tem a Juerp, nós tínhamos um livro de estudo, e naquele livro de estudo tinha um versículo por dia. Eu vou contar aqui, se algum dos meus professores assistirem a live depois aí, abraço, amo vocês. A gente ganhava estrelinhas, ponto, por ter feito a leitura diária. E aí, tinha lá 15 crianças, 15 adolescentes, pedia para alguém falar.
E aí ali o professor já matava se o Samuel estudou ou não o estudo daquela semana, né? Então eu já sabia se estudou ou não. Então todo mundo já ia meio afiado, meio que por imposição, por medo, mas já ia lendo a Bíblia. O que nós temos hoje é exatamente isso. As pessoas querem comer o Nissim miojo no culto. É pegar a palavra pronta, uma palavra de autoafirmação da minha fé, que não me exercita em nada, e aí eu vou viver a minha vidinha mais ou menos. Né? Quando eu desenvolvo um período de leitura, começo a entender algumas coisas, eu começo a questionar o pastor. Foi exatamente o que Lutero fez. Ali, o Luciano está citando aí, né, nas férias, escola bíblica de férias também, valia ponto esse negócio. Era muito massa. Enfim, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a questionar algumas coisas dentro da igreja, e para alguns até dá trabalho. Poxa vida, esse cara tá lendo, tá me dando problema. Eu vou entrar num. Já que tu citou várias coisas polêmicas, e essa live aqui tá bem polêmica, eu vou citar um cara que hoje muitos pastores querem, torcer o pescocinho. Caio Fábio. Até 90 e poucos, 90, eu não me lembro bem, mas acho que é ali 98, 90. Enfim, vamos deixar por 98. O Caio Fábio, ele era um grande teólogo brasileiro. O meu pai tinha X livros dele. Aí o Caio Fábio cometeu um problema, cometeu um pecado, cometeu um erro que a gente considera gravíssimo, né? E daí a gente tem os nossos pecados maiores e menores, enfim. E aí, a partir dali, o Caio Fábio sumiu e depois agora ele reapareceu com o Caminho da Graça. E o Caio Fábio, ele fala exatamente o que nós estamos falando aqui, cara. Eu não concordo com tudo que ele fala, eu não bato palma para tudo que ele fala, tá? Mas tem muito do que nós estamos falando aqui que o Caio Fábio já está falando há tempos. Tem perguntas que ele ouve lá, e eu não estou aqui querendo incentivar você a endeusar ninguém, não é isso. Mas tem pergunta que ele ouve lá que ele já chega e diz assim, Tchê, dá uma olhada lá no meu portal, porque eu não aguento mais responder isso aí. Pode ou não congregar, deve ou não participar, pode ou não dar dízimo. Essas questões que por vezes a gente está perguntando porque a gente não quer mais congregar, a gente não quer mais dar o dízimo. Na verdade, há um processo contrário. Eu não estou interessado em resolver o problema, eu estou interessado em fugir do negócio mesmo. Está muito pesado para mim. Duras são essas palavras, foi o que disseram para Jesus. Duras são essas palavras. Então, assim, hoje, dentro da igreja, você pode ser só multidão. Mas se você for discípulo, você vai ter um preço para pagar. A sua vida tem que ser mudada. E discípulo, ele anda ligado no mestre. Eu citei sábado o filme do Kill Bill. Quando a menina procura o mestre lá, ela toma uma tunda do mestre, ela apanha do mestre. Pro mestre, porque o mestre não queria nem dar aula para ela. E aí ele começa a agredir ela na luta, vai lá e vê o filme de novo. O Caio não é referência. Concordo. Hoje ele não é referência. Até 98 ele era quase um deus brasileiro. Enfim. Deixa eu pegar o teu vai lá. Só deixa eu falar assim, ó. Aqui eu tô tomando café, tá? Agora ficou um pouquinho menos. Mas no final a gente vai pedir pra você pegar o seu copo com água. E nós vamos fazer oração pelo seu copo com água, tá? Eu tô tomando whey aqui, ó. Nem é nada, é água. Tu tá em pecado, tá tomando whey. Não, cara, assim, ó, Caio Fábio, em relação ao Caio Fábio também, eu gosto um pouco do Caio Fábio, não tudo, tem algumas coisas que eu não concordo, e tudo bem, pode falar, não há problema nenhum nisso aí. Mas o que eu tenho falado no grupo que a gente tem se reunido nos lives? Eu tenho dito assim, ó, eu quero dar uma ferramenta tão poderosa para vocês que vocês vão ouvir qualquer tipo de lixo. Eu não estou falando que o Caio Fábio é lixo, de maneira nenhuma, mas eu estou falando que vocês vão ouvir qualquer tipo de lixo e vocês vão saber assim, ó, isso não me afeta. Sabe o que acontece, Samuca? Tem igrejas que o pastor diz assim, ó, esses pastores mais enclausuradores, que querem as pessoas para eles, dizem assim, ó, tu não pode ir na outra igreja sem me comunicar. Porque eu tenho que proteger a tua vida, porque lá pode uma pessoa pregar tal coisa. Pô, só um pouquinho, eu vou fazer uma analogia agora. Se eu falo para minha filha, por exemplo, que ela não pode ir em tal lugar porque ela vai se contaminar, na verdade eu não mostrei para ela que ela está num mundo contaminado e que ela pode toda hora se deparar com o falso ensino. Eu tenho que preparar ela, a estrutura dela, para que ela receba o falso ensino e não atinja a vida dela. E aí esses caras controladores que dizem assim, não, mas eu estou protegendo a tua vida. Não está protegendo nada. Está sendo um desserviço para o evangelho. Porque quando eu formo pessoas assim, eu formo pessoas fracas, vento de doutrina qualquer vem e derrubam elas. Porque, assim, quando eu vejo, ó, o Átila tá levantando polêmica ali, ó, o Ed René, depois a gente fala sobre ele. O Átila veio para botar fogo na lenha. O Átila botou o Ed René e o Anderson Silva. Depois a gente fala desses caras aí.
Ah, eu gosto do Ed René, cara. Eu gosto do Ed René, cara. Ele falou sobre atualizar a Bíblia, eu não usaria essa palavra, mas eu já vi vários vídeos dele e ele não fala besteira o tempo inteiro. Claro que eu não concordo com tudo que ele fala, assim como o Anderson Silva. O Aqui, Anderson ó, eu anotei eu não queria te interromper, mas eu anotei pra gente parar e pensar. Mas, de novo, eu vou dizer, isso é pra discípulo. É que nem tu dissesse, tu pode vir me corrigir com mais rispidez e mais firmeza, porque eu já não sou mais um bebê na fé. Então, assim, o que Jesus fala pra quem não é bebê na fé? Examina tudo e retém o que é bom. Exato, boa. Então, para eu criar um Filha, rebanho, dá meu aonde eu carregador aí. domino, gente, é muito mais fácil eu dominar um rebanho que depende de mim, do meu ensino. Eu digo ainda assim, ó, tem muitas vozes, estão se ouvindo muitas vozes. Não adianta lutar contra o advento chamado tecnologia. Está aí. A internet vai ter pregação boa e vai ter lixo de pregação. Nós temos é que estar fundamentado. Depois que eu Amém. formar uma congregação fundamentada e dizendo assim para a congregação, o que eu estou falando aqui não é lei para vocês. Vocês têm que ter um entendimento de vocês. Aí vai dizer assim, pastor Douglas, eu não quero mais congregar aqui nessa congregação. Irmão, tudo bem, pode ir embora, não tem problema nenhum, desde que tu não abandone o evangelho de Cristo. O grande problema, pessoal, é que a gente está transformando as igrejas em cadeias, em prisões. As pessoas estão presas dentro das igrejas. Uma pessoa sair de dentro da igreja hoje, ela sai com medo de maldição, porque se sair debaixo da minha autoridade espiritual, tu está em maldição. Gente, se não tem evangelho nessas igrejas, sai fora desse lugar. Nós temos que blindar as nossas vidas para o ensino do evangelho. Pode bater em nós depois de qualquer jeito, aí não há problema nenhum. O Anderson Silva está fazendo um baita de um trabalho, cara, com pessoas que estão... Talvez a forma que ele haja, eu não concordo 100%. Mas ele está fazendo um baita de um trabalho, está botando, sim, experimentos religiosos que estão fazendo pastores que têm abusado de pessoas, e a gente sabe disso, abusado de crianças, de adolescentes, e que, por vezes, falaram assim, não, mas ele está perdoado. Não está perdoado, ele cometeu um crime, tem que entregar a ele sim, cara. E outra, esses caras, quando comete esse tipo de pecado, ele não deve mais ser pastor. Para mim, esse cara não deve mais ser pastor. Existe um perdão para ele. Mas o fato, cara, dizer que o Anderson Silva está errado 100%, não está errado. É que ele tocou em algumas feridas de alguns poderosos aí, os Valadão. Aí mexeu, né? Aí vai dar problema. Quando mexe nesse vespeiro aí, sai faísca mesmo. Mas o fato de dizer que ele está fazendo um trabalho ruim, não. Talvez eu não daria tanto nome que nem ele dá, assim, eu me guardaria pouco das pessoas, mas um baita trabalho. Não, eu acho que nesse sentido do trabalho que ele faz, eu teria duas alternativas, porque é a Bíblia, né? A Bíblia diz o quê? Vai com teu irmão e tenta ganhar. Se não ganhou, leva mais um e conversa. Se não ganhou, leva outro e resolve. Então, o que eu faço, tá? O pastor Douglas cometeu algum tipo de delito que não devia. Eu vou na tua casa, posso entrar? Pode. Sento na tua mesa aí, Douglas, tu fez isso, isso, isso. Não, Samuel, não fiz. Pastor, o senhor fez isso porque eu tenho como provar, tem vídeo, tem isso, tem aquilo. Não, não fiz. Pastor, eu tô aqui para lhe ganhar, para lhe confrontar, para a gente crescer junto, para o senhor se arrepender. Não, não fiz, não fiz, não fiz. Beleza. Chama outro e apresenta de novo. E aí traz para a igreja. Aí sim, aí expõe. Eu acho que se eu fosse mudar algo do trabalho dele, quem sou eu para fazer isso, né? Eu faria dessa forma. Eu chamava o cara, olha, tu tem X tempo para te apresentar na delegacia e dizer, eu abusei de uma menina. Eu fiz tal coisa errada. Eu roubei da igreja. Se tu não fizer isso, eu vou ser obrigado a te expor. Eu queria mandar um abraço pro meu pastor que está assistindo aqui, pastor Anilton. O Rodrigo levantou aqui uma questão. E a tal cobertura espiritual é o terrorismo espiritual que pastores estão praticando hoje. Fato, fato. Quando eu fui enviado pelo meu pastor da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista Alvorada aqui, alguns vieram me perguntar isso. Quem é tua cobertura espiritual? Ao ponto de que eu me senti acuado. Eu disse, cara, será que eu estou cometendo um delito, um pecado? Será que Deus não vai abençoar porque não tem ninguém comigo? Aí fui conversar com meu tio, o pastor Gilmar. Ele disse, cara, não tem nada a ver isso aí, cara. Cobertura espiritual é Deus, segue o baile. Vai firme. Né? O Everton colocou aqui. Pode falar. Eu queria comentar sobre a cobertura espiritual. Não existe base bíblica no Novo Testamento, no ensino dos apóstolos, sobre cobertura espiritual. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros. Quando a Bíblia diz isso, ela baliza nós, um na altura do outro. E não existe cobertura, porque essa forma de cobertura espiritual
Tem pastor, cara, que coordena as finanças de gente dentro da igreja. Tem pessoas Recebe, Guga. o carro sem perguntar pro Eles cobram franquia, é um absurdo, cara. Digamos que tu é a igreja primeira, e aí eu quero abrir a partir de ti. Eu vou pagar 20, eu vou te dar 20% do meu recolhimento, eu vou te enviar como uma oferta, ou enfim, como um valor para poder usar a tua bandeira. Que isso, cara? Que isso? E essa cobertura espiritual é o que mais aprisiona pessoas. É o que mais, esses 4 milhões que a gente falou que estão congregando em casa, muitos deles saíram por causa dessa cobertura espiritual, que foram amaldiçoados e que não conseguem mais se encaixar dentro disso. Eu quero dizer, cara, para as pessoas que estão nos escutando e vão nos escutar depois, posteriormente, procurem. Eu deixei um vídeo meu no YouTube, eu tenho um canal no YouTube ali, vou fazer muito bom. Douglas Urruzola, meu nome é meio complicado, procura lá Douglas Urruzola, tem um canal, eu tenho alguns vídeos denunciando algumas coisas, e eu deixo o meu telefone e o meu e-mail lá. Me procurem, gente, me procurem, eu estou na zona norte de Porto Alegre, em Alvorada. Eu quero fazer um trabalho de restauração desse povo. Deus me deu essa missão. Esse povo ferido, esse povo que não está se congregando. Eu quero voltar, Samuca, rapidinho, Vai lá. do Átila, de fazer grupo caseiro, ele é mais, ele tem mais fruto do que uma congregação. Cara, eu digo assim, ó, que nenhum nem outro estão errados. Eu não sou contra nós termos um prédio, nós temos uma cadeira boa para sentar. Eu não sou contra esse tipo de coisa. Eu sou contra estar nesse tipo de lugar onde o evangelho de Deus, de Jesus Cristo não é pregado por causa da sistemática de sustentar pessoas, de pagar, de fazer de tudo para pagar o aluguel, de pagar som. Quando eu entro nesse sistema maligno, cara, eu não vou mais pregar o evangelho, porque o evangelho não dá lucro. Então, Átila, se nós nos reunir nas casas ou se reunir no templo, nós vamos estar congregando igual. Mas, claro, daqui a pouco eu quero um som melhor, eu quero uma banda melhor, eu quero ter um ventilador ou um ar-condicionado. Não há problema nisso aí, desde que o ensino do evangelho esteja correto dentro daquela igreja. Desde que eu não estou manipulando o ensino para chegar no fim, que é pagar as contas daquela estrutura. Exato. Isso que o Pentecostal fez no Brasil. Por isso esse crescimento exponencial que a gente viu. É porque, para sustentar uma mega igreja, imagina o custo que o Edir Macedo tem. Eu fiquei sabendo semana passada, eu estive em Canela, o Edir Macedo é dono da Snowland. Ele está fazendo um empreendimento chamado Nova Veneza, que vai ser lá em Gramado. É uma Veneza, é uma cidade de Veneza, mini cidade dentro de Gramado. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E aí as pessoas... Eu ia citar o Templo de Salomão achando que era algo muito grande. Agora tu me quebrou. Mas não lende, cara. O cara... Isso é um absurdo, cara. Eu não vejo Jesus empreendendo nesse tipo de coisa. Não vi querer me convencer teologicamente que não existe isso aí. Sabe o que eles usam? Uma das passagens da teologia da prosperidade? Salomão, José e Davi. Eles foram homens riquíssimos. Cara, nós estamos falando de reis. Nós estamos falando de homens que governaram. Nós não estamos falando de pastor de ovelha enriquecendo e ficando rico. José, ele foi o segundo lá do Egito. Ele foi o governador. Nós estamos falando de governo. Davi e Salomão, eles foram reis de Israel. E eles herdaram a riqueza do reinado. Nós não estamos falando de um homem que saiu do nada e poderia estar com diversas igrejas hoje pregando um evangelho correto e talvez não entrando tanto de dinheiro para comprar uma televisão, como comprou a Record, ou investido em Snowland, andando de jatinho particular de 200 milhões de dólares. Isso não é evangelho, gente. Por favor, vamos acordar com esse negócio aí. Isso não é evangelho. Aí ele faz... Não, eu acho que nessa condição que ele vive, né, tu citou agora aí, era onde eu ia entrar, nessa condição que essa igreja, nesse aporte que a igreja tem, e aí eu vou, para mim é uma empresa, né, é só cumprir o que diz, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, se tem lucro na tua empresa, porque eu acho que assim, ó, uma igreja saudável, uma igreja que eu digo, uma instituição, né, uma comunidade de fé, eu escutei esse termo e acho muito bom. Uma comunidade de fé saudável, ela não vai passar de, olha, eu gosto do termo 150, mas vamos dizer assim, ó, de 200 pessoas. Até 200 pessoas dentro de um local, tá tudo certo. Agora, acima de 200 pessoas tem alguma coisa errada, cara.
abre numa congregação em outro lugar, levanta no meio ali um pastor, envia para lá, para fazer referência no bairro, para fazer diferença na sociedade. Tchê, então eu anotei aqui a questão do prédio, tu citou, né, de correr atrás de pagar o prédio. Bom, eu posso citar o meu próprio exemplo, não vou falar dos outros, vou falar de mim. E quem está mais perto sabe. Nós tínhamos alugado no início da pandemia um prédio na Avenida Maringá, aqui em Alvorada, R$2.000. A cada ano subiria R$500. Veio a pandemia, no meio desse processo as coisas apertaram e a gente começou a ter que pensar como é que ia fazer. Fizemos alguns galetos e tal. Em determinado momento, a gente conversando, eu questionei um rapaz que nós havíamos batizado em novembro do ano passado, se eu não me engano. E ele me disse assim: Samuel, eu acho que a gente está fugindo do princípio pelo qual Deus nos chamou, porque nós estamos correndo atrás de dinheiro para pagar o prédio. Quando ele falou isso aí, eu disse: já era, cara. Já era para ter entregue e eu tô ainda protelando uma coisa que eu tô com medo do que os outros vão pensar. Entregamos o prédio. Voltamos para casa. Então, para que serve o prédio? Pode falar. Resultado, Samuel, pode falar. O que Deus quer? Deus quer que a gente cumpra o papel daquilo que Ele determinou. O prédio é um bônus. Ter um prédio é para poder ter uma sala para poder ensinar as crianças o Evangelho. É para poder ter uma sala para poder ter uma escola bíblica, sabe? É para poder ter uma sala onde a gente vai ter um advogado atendendo as pessoas de segunda a sexta, né? Para isso que serve um prédio. E tudo isso é saudável. Justamente como tu dissesse, quer ter um ministério de louvor, uma banda, um grupo de louvor, sei lá como queira chamar, vai precisar de um prédio, vai precisar de som. Então não vamos ser aqui hipócrita. Eu sou músico, gosto disso. Não sou músico, eu toco, né? Eu gosto disso. Então, assim, tem que ter na igreja, tem que ter no prédio, vamos botar. Só que para botar isso aí vai ter que ter dinheiro. Então aí, irmãos, como é que nós vamos fazer? Vamos mexer nisso aí. Outra coisa, salário pastoral. Tu começou no início da live ali, tu citou exatamente o que eu falei para o irmão sábado. Eu tinha um grande problema com essa questão do salário pastoral. Só que daí, tá, pastor, mas tu sabe que para te trabalhar, se tu ficasse de tempo integral, seria melhor? Eu digo, não, eu concordo. Só que eu tenho filhos, eu não posso ser responsável por meus filhos. E tal, eu expliquei assim. Tá, mas e o valor? Porque daí o irmão citou um valor lá em cima. Eu disse, não, irmão, faz uma média salarial de quanto que os irmãos ganham e o pastor vai ganhar a mesma coisa. É isso aí. Por que o pastor tem que ganhar 10 mil e os outros irmãos têm que ganhar 2? Aí o pastor tá fazendo churrasco, comendo picanha, e os irmãos estão comendo ovo frito, tchê. Sabe, tá ferindo o princípio do evangelho. Eu não tô aqui falando contra nenhum pastor que ganha salários. Gente, tá tudo certo, não tô aqui, não quero brigar com ninguém, né? Se ficou ofendido, vem falar comigo, me procura, eu seguro o meu BO. Só que eu não vejo sentido nisso, entendeu? Um pastor com salário de jogador de futebol. Não tem evangelho nisso. Pode falar. Tem um absurdo esses dias. Um pastor aí de notoriedade, também não vou citar nomes, ele falou que ele pregava isso, eu já vi ele pregando no altar, ele dizendo em alguns vídeos dele, Jesus não daria de jatinho, Jesus não daria de avião. E aí, agora ele mudou de ideia, ele disse, eu tenho que comprar um jato para mim, eu não falo pessoalmente porque não é da minha região, tá? Eu já mudei de ideia, que comprar um jato para mim, porque esperar no aeroporto 4 horas é muita coisa, é muito desgastante. Gente, o trabalhador sai de casa às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8. Ele sai do trabalho, fica mais 2 horas no trânsito, ele fica 5 horas no trânsito para ir trabalhar. Aí o pastor, que é para servir a igreja, quer andar de jatinho, porque esperar no aeroporto um avião comercial, 4 horas é muita coisa. Sabe, é uns absurdos que não tem cabimento nas coisas dessas. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus, eu tenho certeza que Jesus andaria, se for, claro que se deslocar de um lugar para o outro, não vamos ser, vou andar a pé, não, existe o avião, mas agora, já está acima do povo dele ali andar de avião, porque a maioria da igreja nunca andou de avião. Aí o cara quer comprar um jatinho porque esperar 4 horas no aeroporto é desgastante. Gente, isso é uma mentalidade egocêntrica, esse é um evangelho onde o homem está no centro, endeusando o homem. Isso está tudo errado. Tu lembra a época que nós tínhamos a banda Galileu, pastor? Lembro. O pessoal ligava para nós, entrava em contato, mandava mensagem e tal. Irmãos, nós vamos fazer uma vigília, nós vamos fazer um evento com jovens, nós vamos fazer um evento aqui e tal. Queria convidar vocês. Não, beleza, onde é que é? Como é que é? Assim. Tá, e quanto que vocês cobram? Só tô dando um oi pro Ricardo ali que deu.
Ah, tá. A pergunta que vinha depois de tudo isso era quanto que vocês cobram? Eu disse, meu irmão, não vamos lhe cobrar nada. Se nós tiver dinheiro, nós vamos botar gasolina. Se nós não tiver dinheiro, nós vamos dizer para o senhor que nós não temos dinheiro para gasolina e o senhor vai botar gasolina para nós, nós vamos ir aí, pronto. Sabe? Nunca cobramos nada de ninguém, né? Tivemos várias experiências, o pessoal já ofertou. Tu foi um, inclusive, que ofertou na nossa vida, né? Só que nós nunca cobramos nada de ninguém. Então, assim, tá, digamos que eu fosse um ministério de adoração que andasse pelo Brasil. Tchê, pra que eu tenho que ganhar 40 mil por mês? Eu fiquei sabendo de uma... Guga caiu? Não, tô aqui. Travou aqui pra mim. Eu fiquei sabendo de uma estrela gospel nossa aí, que ia vir em Alvorada, né? Foram sondar para vir em Alvorada. Eu não me lembro se era 40 ou 50 mil, mas que seja 40 mil, só que não ficaria na casa dos irmãos, teria que ficar num hotel, e a gente sabe que hotel em Alvorada, eu desconheço se tem, deve ter um ou dois, enfim, mas eu acho que até que nem tem. Então, sabe, gerando uma série de coisas como se fosse um artista. Eu disse, não procede, sabe? 40 mil. E esse valor era sem banda, era só a pessoa. Era para vir só a pessoa e aí tinha que providenciar os músicos aqui. Não, cara, eu escuto, tu conhece o Cassius, né? Eu boto o Cassius a tocar, fico escutando ele tocar ali, tá tudo certo para mim. Sabe? A gente também tem uma parcela de culpa nessa questão aí, exatamente como a gente tá fazendo agora aqui. Não vamos falar o nome, não vamos falar o nome. Às vezes a gente tem um pouco de culpa também, pastor. Porque, na verdade, a gente, com os nossos em casa, nós íamos dizer, ó, gente, abre o olho que isso aí tá errado, abre o olho com isso, com aquilo, com aquele outro, sabe? A palavra fala isso, porque a gente quer guardar algumas coisas que talvez, às vezes, não tem que guardar, não. É verdade. Samuca, já estamos em 1h30, acho que dá pra gente indo, se caminhando pro final, mas antes disso eu queria Ué, não caiu hoje? Oi? E não caiu a live? Não, agora o Instagram liberou 4 horas. Bah! É 4 horas agora. Mas aí a gente podia marcar uma outra hora de novo para a gente fazer, que é um papo legal, é desconstrução mesmo. E eu queria deixar um recado para todo mundo aí que está junto com nós, os que vão escutar depois essa live. Tem muita gente que vai escutar depois. Gente, existe um modelo correto de se congregar. Não é na igreja do fulano, do ciclano, é no modelo de Jesus. Eu quero deixar aqui os meus contatos para que vocês procurem a gente. Procure o Samuel também aqui na Alvorada, você que aqui na Alvorada, ele está aqui uma comunidade aqui na Alvorada. Procurem a gente nas redes sociais. Vamos bater um papo. Você que não está congregando, mas pastor, eu estou lá numa igreja lá que eu me adaptei, estou adaptado. Fica lá, mano, fica lá, não tem problema nenhum. A gente está falando para esses 4 milhões de pessoas que são, sim, cristãos, genuínos, que decidiram largar o pecado e estão em casa, congregando em casa. Gente, congregar em casa é muito difícil. Eu não vou dizer que você não é salvo de maneira nenhuma, porque é Cristo que salva. Mas congregar em casa é ruim. É bom a gente estar junto. É bom a gente ajudar o próximo. A gente estar junto como família. Um trocando ideia com o outro, um ajudando o outro, levando o fardo um do outro. Isso é o Evangelho de Cristo. Essa coisa simples, sem colocar medo, sem colocar culpa, sem colocar maldição se você não dizimar e não ofertar. E já que a gente está falando, que eu não acredito em dízimo também, não acredito, não. É da segunda aliança, mas isso não me tira a minha responsabilidade de ser um ajudador da obra de Deus. Eu acredito nas missões, Amém. nas pessoas que vão, que pegam o evangelho, então eu mexo no meu bolso sim, mas é a quantidade que eu quiser, não é impositório. Dízimo é da lei cerimonial, Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo. Se cumprir em Cristo, isso fica bem notório. Mas hoje, Samuel, eu não estou dando 10%, nem 11%, é a minha vida inteira, cara. Esse período de pandemia foi um período que eu mais ajudei pessoas, cara, financeiramente falando. Eu não estou trazendo glória para mim, mas estou dizendo que não condiz mais os 10%. Isso é obrigação da lei. Nós estamos no tempo da graça, na dispensação da graça de Deus. A partir desse momento, 10% é pouco para mim. É pouco para a gente viver. É só dando. A gente seria muito mesquinho de só dar 10%. Eu ofereço a minha vida como sacrifício. Amém. Se existe 4 milhões de pessoas que estão feridas com o sistema da igreja, saiba que existem igrejas sérias ainda que pregam o evangelho. E me chamou a atenção que tu falou, se essa pessoa te procurou e perguntou se na tua igreja prega-se a lei ou a graça, faça essa pergunta. Quando você for visitar uma igreja que você está pensando em congregar, pergunte
qual é a linha teológica que você segue, qual é o modelo teológico. Pergunte sobre dízimo, pergunte sobre salvação, pergunte sobre escatologia, pergunte para o pastor se ele é de uma linha mais autoritarismo, que é mais focada na lei, ou se ele é da linha da graça, e faça as suas conclusões. Não entre dentro de um presídio chamado igreja. Essas congregações estão viradas uns presídios, as pessoas têm medo de sair de lá, medo porque vão ser amaldiçoadas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Gente, não tem como nós deixarmos de ser aquilo que nós somos. É a igreja, é isso que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Não deixe de se congregar, não deixe de estar com pessoas. Não, mesmo que você esteja ferido, não deixe de estar com pessoas. Procure pessoas que pensam parecido. Hoje eu procurei o Jader, fazia muitos anos que eu não vi o Jader. A gente tocou junto em vários lugares. Eu disse, mano, a gente pensa mais ou menos igual. Vamos marcar uma live, vamos estar junto. Samuel pensa como eu. Tem outras pessoas. Eu estou caminhando com o pessoal da Casa da Rocha agora, e também eles pensam igual, assim. Para mim tem sido um modelo de igreja. E existe sim, gente que quer viver o evangelho. Mas viver o evangelho aqui, ó, não dá lucro. Igreja não dá lucro. Se dá lucro, não é evangelho. Essas minhas considerações finais, Samuca. Amém, pastor? Por onde que eu começo aqui, né? Bom, enfim, meu nome vai estar aí na live. Quiser me procurar, Instagram, Samuel_Miriam, ponto, se eu não me engano, JC, vai estar marcado aí. Estamos à disposição para atender, para conversar, enfim. Eu anotei uma frase que para mim não esquecer aqui, que alguns lugares ele se prega a Bíblia, alguns lugares se abre a Bíblia, mas com muitas distorções. Então a gente tem que abrir o olho para essas questões, sabe? Eu não quero gerar um bando de rebeldes, eu não quero incentivar a rebeldia dos irmãos, mas, gente, está na hora de acender o alerta. Jesus já advertia que no final viriam falsos, viriam pessoas que iriam distorcer tudo, sabe? Então é mais do que urgente. Nós não estamos descobrindo a roda, como o pastor falou aqui, tem outros que pensam parecido, e eu não ando só com quem pensa parecido comigo, né? O meu próprio pastor tem alguns questionamentos, algumas questões que ele pensa diferente de mim. E isso é bom porque me faz pensar e a gente cresce junto. Então a gente também tem que parar e começar a entender, cara, por que tu pensa assim? Onde é que tu quer chegar com isso, sabe? O que tu tá fazendo? Por que tu fez isso? E aí começa a conversar e começa a apontar para a Bíblia. Se a Bíblia não for nosso manual de regra, vida, prática, enfim, para tudo, tá tudo perdido, gente. Tá tudo errado, na verdade, né? Então, esse é o meu sonho, meu modelo de igreja, o mais bíblico possível. Não estou descobrindo a roda, não me considero um reformador, mas entendo que nós estamos fazendo parte de uma igreja que está se reformando, a instituição que muitos se magoaram, né? Aquela questão, esses dias, sexta-feira passada, um irmão, nós estávamos numa reunião de obreiros, o irmão falou, a primeira vez que eu visitei uma igreja, eu não fiquei porque o pessoal disse para mim que se eu fosse para mim ficar na igreja, eu teria que tirar meu brinco. E foi a única vez que eu pisei na igreja. E aí ele continua contando o testemunho dele. Então, o que eu quero dizer? Sabe, o que mais importante? A pessoa ou o brinco dela? Sabe, o que está acontecendo? Por que a gente não senta com a pessoa, conversa, conhece o coração, para depois sair ministrando tese, né? Vou usar ministrando aqui para ficar mais bonito. Para a pessoa, porque não tem nada a ver, cara. Sabe, eu sempre uso o exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Ele não começa dizendo para ela, tu tem 5 maridos e o que tu tem não é teu. Jesus não faz isso. Jesus conversa com ela, pede água, ele gera um diálogo, e aí ela fala, e aí ele diz, realmente tu precisa acertar isso aí. Então, sabe, mais amor, mais empatia. Não estou pregando aqui a hipergraça. Vocês que acompanharam a live aí ouviram que eu disse que para o discípulo o negócio é mais pesado, né? Enfim, então nos procurem, estamos aí para servi-los. Amamos vocês e estamos juntos, gente. Estamos juntos por um evangelho puro, genuíno, simples, de Cristo. Nós vivemos um Cristo ressurreto e tudo aquilo que Ele deixou para nós através dos seus discípulos. Então, em nome de Jesus, vamos viver isso, tentar buscar viver isso cada vez mais próximo e com leveza. O evangelho de Jesus, ele é leve, ele é fácil. Ele não é só não inventar frescura.
É só conhecer o evangelho, conhecer a mensagem, conhecer a palavra e viver leve esse evangelho aí. Amém? Isso aí, gente. Isso aí, galera. Quem gostou aí, compartilha com os amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp, joga o linkzinho lá. Vamos disseminar a mensagem do Evangelho. É isso que nós temos que pregar. Amém. Só viver o Evangelho. Samuca, grande abraço para ti, cara. Prazerzão sempre falar contigo. Meio dessa pandemia. Amém. Cuidem, gente. Se cuidem, se cuidem. O vírus está aí mesmo. Não aglomerem, não aglomerem. Não é momento de se aglomerar agora. Se cuidem. A gente vai passar por isso aí. Nós vamos dar risada depois. Valeu, galera. Cara, as mensagens aqui é demais, é muito legal. Chiru, eu te amo, Chiru. Quem conhece o Eberton Carvalho ali, o apelido é Chiru. Gente, amo vocês, obrigado por estarem assistindo. Compartilhem, né? Estamos aqui pelo... E o café é Melita, sim, tem que ser Melita, senão... Na verdade, eu tomava qualquer café, mas aí o Melita é o melhorzinho. Abraço, gente. Amo vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe, gente. Um abraço. Tchau.